Eu tenho muito respeito pelo senador Garibaldi Filho, inclusive é nosso ouvinte aqui, diário. Agora, o senador Garibaldi Filho, não que eu tenha algum direito ou queira que ele não tenha direito à fala ou que ele não tenha liberdade de expressão respeitada. Mas o senador Garibaldi Filho, nos últimos dias, começou a falar. E cada vez que o senador Garibaldi Filho fala, na minha opinião, ele tem causado mais problemas do que soluções. E ele ontem deu uma entrevista, se eu não me engano é de Orne Dantas, lá na Mix, que ele disse que a candidatura de Walter Alves à reeleição ainda é reversível. Preste atenção, senador. Ou o senhor e Valtinho está fazendo Fátima Bezerra e Carlos Eduardo Xavier de palhaço, estão brincando com a governadora do estado e com o candidato dela, certo? Ou vocês não estão conversando entre si. Porque eu digo, quem me pergunta, que Valtinho não é candidato, B.A. e Suzy. Por quê? Porque eu escutei do próprio Valtinho. E Valtinho, a mim, nunca me disse uma coisa e fez diferente. Eu tenho uma relação com ele de cordialidade e de confiança. Inclusive, gosto de Valtinho. Mas Valtinho disse a Fátima e a Cadu que não é candidato, já várias vezes. Inclusive, Valtinho disse que tem projetos para depois, que vai fortalecer o MDB, e Fátima ontem, na entrevista na Ruta, disse exatamente isso. Que Valtinho tinha garantido a ela que não é candidato e que ia pensar na estruturação do MDB. Quando o pai dele, que foi governador, que foi senador, que foi tudo que quis nesse estado, disse que a candidatura dele ainda é reversível, ou eles estão fazendo Fátima e Cadu de besta, para quando chegar em janeiro e fevereiro dizer, não, eu sou candidato, ou não estão combinando entre si o que deve ser falado. Porque para mim, da imprensa, é bom isso, Bruno Araújo. Dar notícia, dar comentário aqui no programa, que o senador continue falando. Mas para os atores políticos, o combinado, ele não é caro, o combinado não é caro, ele é barato. O que é dito tem que ser cumprido. E aí você vê, hoje o Carlos Eduardo Xavier, mesmo tendo dito que pode abrir mão para a única pessoa que é Walter Alves, ele tem andado o estado, ele tem se desgastado, ele tem equipe hoje de redes sociais, ele tem equipe de marketing, o PT todo está abraçando ele, a governadora já comunicou o presidente Lula que é quem manda nela, que Fátima não tem vontade, quem manda nela é Lula. Que o candidato vai ser Cadu, que não é Walter Alves. Aí o senador diz um negócio desse, eu fico sem entender. Bruno, eu não. Eu entendo muito bem. O que talvez tenha acontecido é Garibaldi ter queimado a largada. Queimada a largada no sentido de que eu tenho a percepção de que Walter vai ser candidato ao governo. E isso eu tenho de algum tempo. Se por alguma razão, ao longo deste período, ele decidir não ser, já tem um candidato posto. Então, a diferença entre Cadu e Walter, no aspecto de candidaturas, é que Walter, diferente de Cadu, é um nome conhecido. Exatamente. Ele já larga com uma vantagem no sentido de que ele não vai precisar se apresentar às pessoas. Somado a isso, ele ainda tem para trazer consigo o legado de Garibaldi. Governador, senador, presidente do Senado, enfim, a história de Garibaldi todo mundo conhece. Então, não acho, inclusive, que seja por acaso que Cadu, em todas as entrevistas, deixa muito claro que, se não for candidato, então, para você vai ser Se está combinado de forma muito clara e posta, não consigo afirmar, porque não tenho elementos para isso. Mas eu tenho a impressão de que há uma espécie de acordo silencioso, tácito, de que se Walter mudar de ideia, tá tudo certo. Não vai haver um desgaste em função disso. Porque, no fim das contas, aparentemente era o que se queria desde o início, era que Walter fosse o candidato. Então, se Walter mudar de ideia, pelo menos até segunda ordem, o melhor plano, porque você vai ter um candidato com já mais pronto e mais encaminhado, apesar das qualidades que, na minha opinião, Cadu tem, e que poderia fazer uma boa disputa com o Rogério Marinho, mas Walter entra numa condição diferente, por seu nome conhecido e por todo o resto que eu já falei aqui. Pois eu vou dar vou dar duas opiniões. Vai. Nem Walter Alves é candidato ao governo do estado
Meu amigo Gustavo Negreiro disse que Walter é candidato. Eu digo que ele não é. E Brisa Braque será caçada. Não, ele sai misturando as coisas. Eu vou ser sincero, eu tenho minhas dúvidas se essa segunda afirmação, se ela tá mais pra torcida. Não. Torcida zero. Para mim, Brisa continuando vereadora ou não continuando vereadora não muda em absolutamente nada. Pelo contrário, eu tenho mais notícias ela continuando vereadora. Não, mas eu digo porque é uma fixação tão grande em torno disso que eu acho curioso. É porque comentou e voltou. É porque mas a gente passou por Brisa Braque. É porque não era nem a pauta, por isso que eu tô dizendo, entendeu? O assunto de Walter Alves, eu tô dizendo aqui minha opinião. Nem Walter Alves é candidato e Brisa Braque é caçada na Câmara. BG, dessa vez, sobre Walter, eu vou concordar assim, sem tirar uma vírgula de BA. Sabe, esse combinado aí, se não era tão esclarecido, é um combinado que está lá, é uma carta colocada na mesa. E tem a vantagem de Walter, porque dentro do interior do estado do Rio Grande do Norte, o MDB ainda tem um poder muito grande. Das prefeituras, pois é, o lastro da história de Garibaldi, que aí Walter pode sentar um pouco nessa jogada, sentar nesse carro e sair nessa locomotiva, ele é grande e ele é real ainda no interior do estado do Rio Grande do Norte. Aqui em Natal, a gente não tem esse mesmo sentimento, mas no interior tem sim. Eu acredito piamente no que BA colocou, acredito num combinado sim, vamos colocar essa situação aqui, vamos deixar essa situação ser atacada, vamos desestruturar, vamos ver como é que acontece e Walter entra nessa estrutura. E quanto à Brisa, eu acredito, concordo com você, BG, ela vai ser caçada, mas eu vejo uma diferença muito grande, porque Brisa sendo caçada, quem entra no lugar dela é Júlia, e Júlia tem uma história política e uma desenvoltura bem maior e a Câmara está precisando.